Mutações cromossômicas numéricas são aquelas, claro, né, gente, que vão alterar o número de cromossomos. Quando a gente fala em aberrações cromossômicas ou mutações cromossômicas numéricas, que vão alterar o número de cromossomos, gente, elas podem ser de dois tipos. Número 1, as chamadas euploidias. As chamadas euploidias, elas são mutações cromossômicas numéricas que elas alteram o número de genomas no indivíduo. Ela altera o número de Ns no indivíduo. Ora, mais uma vez eu lembro para vocês, né, gente, que o termo genoma, ele pode ser usado em biologia em alguns sentidos. O genoma, ele pode ser colocado como sendo o conjunto total de DNAs que alguém tem, somando, gente, lá os genes mais os DNA lixo, ou ele pode ser colocado como sendo um conjunto haploide de cromossomos. Quando a gente fala em conjunto haploide de cromossomos, é um conjunto onde você tem um cromossomo de cada par. Normalmente, né, moçada, as células, elas são células diploides, né? Você vai dizer que uma determinada célula é uma célula diploide, ela é 2N, quando ela apresenta 2 genomas, né? Nesse caso, o primeiro par de cromossomos tem 2 cromossomos, o segundo tem 2, o terceiro tem 2 reticências, o enésimo tem 2. E quando a gente fala lá que uma célula diploide apresenta lá 2 genomas, 2 conjuntos, né? Se eu pegar um cromossomo 1, um cromossomo 2, um cromossomo 3, um cromossomo N, eu vou ter um cromossomo de cada par, eu vou ter um genoma aqui na brincadeira. Você tem aqui outro 1, outro 2, outro 3, outro N, você vai ter outro genoma aqui na brincadeira, 2 genomas. Isso aqui é o normal, né? Em relação às células somáticas, nas células que compõem o corpo, né? Pele, músculo, cérebro, etc e tal, elas são desse jeito. O que é que a gente vai dizer que uma célula tem uma euploidia? É quando ela tem o número de genomas alterados, o número de N alterado. Ou seja, ao invés de ela ser 2N, ela é apenas N, ela é haploide. Eu sei que ser haploide é normal para algumas células, né? Para, por exemplo, espermatozoides óvulos, eles são haploides, naturalmente. Entretanto, o indivíduo como um todo ser haploide, aí já não é normal, né? Você dizer lá que o indivíduo apresenta uma haploidia, ele ser N, primeiro par de cromossomo deles, ao invés de ter 2, só tem 1. Segundo par, ao invés de ter 2, só tem 1. Terceiro par, ao invés de ter 2, só tem 1. Reticências, o enésimo par, só tem 1. Então esse cara aqui apresenta apenas um único genoma na célula dele. Ou seja, nessa situação, não é o normal. É normal para o espermatozoide e para o óvulo, mas para células somáticas não. De maneira semelhante, o cara pode ser 3N. Eu vou dizer que o cara vai ter uma triploidia nesse caso. Ora, dizer que o cara ele tem uma triploidia, dizer que o cara nesse caso é 3N na brincadeira, gente, quer dizer que ele tem 3 cromossomos de cada par. Ele tem 3 cromossomos 1, 3 cromossomos 2, 3 cromossomos 3, reticências, 3 cromossomos N, 3 de cada. Olha que ele tem 3 genomas, né? Se você pegar um conjunto com um cromossomo de cada, é um genoma. 2 conjuntos com um cromossomo de cada, outro genoma. 3 conjuntos com um cromossomo de cada, outro genoma. E esse amigo, então, ele vai ter 3 genomas, triploidia, aqui na jogada. Como é que pode aparecer alguém com uma triploidia? Como é que pode ser alguém 3N na espécie humana? Ora, moçada, era uma vez espermatozoide, né? Espermatozoide, ele é naturalmente N. Era uma vez um óvulo. O óvulo é naturalmente N. Né? Um belo dia, seu pai pegou sua mãe, creu, né? O espermatozoide entra no óvulo, fecundação, N mais N, e forma um zigoto 2N. Beleza? É como as coisas são normalmente, né? Entretanto, você sabe que lá na hora da reprodução, né, tá lá o óvulo, e, gente, vários espermatozoides são eliminados na ejaculação. Então tá lá o óvulo, que é N, e vários espermatozoides vão chegar junto,
sendo que vai ter uma espécie de briga entre os espermatozoides para ver quem chega primeiro. Na verdade, gente, acontece o seguinte: quando o primeiro espermatozoide ele entra no óvulo, o óvulo ele forma uma barreira chamada de membrana de fecundação. E a membrana de fecundação não deixa o segundo espermatozoide entrar. Só pode entrar um espermatozoide apenas um. O primeiro entrou, fecha a porteira, não pode entrar o segundo espermatozoide, N mais N, formará um zigoto, 2N. Inclusive, muita gente acha, né, que gêmeos é quando entram 2 espermatozoides no mesmo óvulo. Pelo amor de Deus, não existe isso de entrarem 2 espermatozoides no mesmo óvulo. Não existe isso. Né? Entrou o primeiro, forma a membrana de fecundação, o segundo não entra, só pode entrar um de cada vez. Né? Gêmeos, 2 possibilidades, né? Vou falar sobre isso com mais carinho no futuro. Ou você tem 2 óvulos e 2 espermatozoides, com 2 óvulos e 2 espermatozoides. Um espermatozoide entra no óvulo, o outro espermatozoide entra no outro óvulo, formam 2 zigotos, 2 embriões, e aquele lance dos gêmeos dizigóticos. Ou então tem um espermatozoide e um óvulo. Um espermatozoide entra no óvulo, forma um zigoto e um embrião. Aí o embrião se quebra em 2 e formam gêmeos univitelinos. Volto a dizer, falarei sobre isso com muito detalhe nas aulas sobre embriologia, mas gêmeos é 2 espermatozoides e 2 óvulos, dando 2 zigotos, 2 embriões, gêmeos bivitelinos, ou então um espermatozoide e um óvulo, dando um zigoto, um embrião, que se quebra em 2, gêmeos univitelinos. Não existe isso de 2 espermatozoides entrando no óvulo. Não dá. Quando o primeiro entra, o segundo não pode entrar. Entretanto, alguém vai lá e pensa, ô Landim, e se chegarem 2 espermatozoides cronometradamente na mesma hora no óvulo, no mesmo milésimo de segundo, eles chegam na mesma hora. Ora, moçada, se o primeiro entrar, o segundo não entra, mas se os 2 chegarem na mesma hora, os 2 entram. E aí, Landim, se 2 chegarem na mesma hora e entrarem, o que é que acontece? 2 possibilidades. Ou um deles degenera, e aí tu pega N mais N, 2N, vai ser normal, ou então os 3 se juntam, acontece uma espécie de suruba nuclear. Nessa suruba nuclear, você vai juntar N mais N mais N e vai formar um zigoto 3N na espécie humana. Existem casos registrados de bebês que nasceram 3N na espécie humana com uma triploidia aqui nesse caso. Me ajuda com a besteira? Quantos cromossomos você vai ter em um cara que teria uma triploidia, no caso da espécie humana? Me ajuda. O número 2N na espécie humana são 46 cromossomos. N é 23. Então, espermatozoide tem 23, espermatozoide tem 23, óvulo tem 23. Se você pegar 3N, 3 vezes 23, o cara teria 69 cromossomos. Apesar de haver casos registrados disso em medicina, como é que esse cara é? Resposta não é. Gente, ele nasce com tantos problemas, com tantos defeitos, né, com tantas deformidades, que ele nasce e morre logo em seguida. Natimorto, né? Ele nasce e morre logo em seguida, ele não consegue sobreviver. Né? Não tem como ele sobreviver quando você tem cromossomos a mais desse jeito. Alguém reclama de mim, alguém briga comigo. Landim, por que o cara ele teria problemas? Não falta nada nele. Aliás, se o cara é 3N, ele tem cromossomos a mais, né? Uma pessoa leiga, né? Uma pessoa que não entende nada de biologia, podia de repente querer achar que esse cara 3N era para ser o Superman ou coisa do gênero, que ele tem cromossomos a mais e não a menos. Mas, gente, esse cara 3N, ele simplesmente é inviável. Ele não consegue sobreviver. Por quê? Aproveito para adiantar a ideia de por que um amigo com síndrome de Down, ele tem problemas de saúde. Porque se você parar para pensar, o que é que falta no amigo que tem síndrome de Down? Nada. No amigo que tem síndrome de Down, não falta nada. Ao contrário, ele tem a mais. Ele tem um cromossomo 21 a mais. De novo, alguém poderia pensar que o amigo Down era para ser, né, o Superman ou coisa do gênero, que ele tem cromossomos a mais e não a menos. Qual é o problema? Gente que não tem síndrome de Down, tem lá 2 cromossomos 21 no cariótipo. Um cromossomo 21, um cromossomo 21. Imagine que esse cromossomo 21 apresenta um gene que eu vou chamar de gene A. Alguns genes, moçada,
eles vão produzir substâncias químicas inibidoras do desenvolvimento. Nessas substâncias inibidoras do desenvolvimento são necessárias para evitar que você se desenvolva de maneira anômala. Quem tem 2 cromossomos 21 vai ter, por exemplo, 2 cópias do gene A. Imaginem que cada cópia do gene A fabrica uma quantidade X de substância inibidora do desenvolvimento. Se você tem 2 genes A, você fabrica a quantidade 2x de inibidor. Entretanto, isso aqui já é o normal de acontecer. Já está no script, né? Já é o normal de acontecer. Tanto é que isso aqui vai deixar você normal aqui nesse caso. Né? Inclusive, pessoas que não têm essas substâncias inibidoras, por exemplo, no caso do cérebro, acabam formando tantas sinapses, tantas conexões entre o cérebro, entre os neurônios, que essas conexões anômalas causam problemas. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar de epilepsia, onde a epilepsia, o cara tem ondas elétricas anômalas no cérebro e de hora para outra ele tem convulsões. Existem várias possíveis causas para a epilepsia, inclusive má formação do cérebro, porque o cara não tem essas substâncias inibidoras na quantidade que deveria ter, formam muito mais sinapses do que deveriam e os neurônios disparam impulsos elétricos de maneira errada. Ou seja, isso aqui é importante. Já deu para entender qual é o problema, né, gente? O que acontece, por exemplo, é que se o amigo ele tiver síndrome de Down, se o amigo ele tiver 3 cromossomos 21, ora, se ele tiver 2, 3 cromossomos 21, esse amigo, gente, ele vai acabar tendo 1, 2, 3 cópias do gene A. Ora, se você tiver 3 cromossomos 21, você vai ter 3 cópias do gene A, e com 3 cópias do gene A você vai produzir uma quantidade de 3x de substância inibidora. Ora, com 2 cromossomos 21 e 2 genes A com 2x inibidor, você é normal. Mas com 3 cromossomos 21, com 3 genes A e 3x inibidor, você inibe mais do que deveria inibir. E no que inibe mais do que deveria inibir, você inibe formação de sinapses no cérebro do indivíduo. E o indivíduo vai acabar tendo retardo mental, ele vai acabar tendo problemas cognitivos, por exemplo, na síndrome de Down. Ou seja, cromossomos a mais podem ser um problema. Então, no caso da síndrome de Down, esse 1 cromossomo extra que o amigo tem, implica em ter uma cópia extra desse gene A. Uma cópia extra desse gene produz inibidor demais e isso traz problemas de saúde. Gente, qual a diferença dessa situação da triploidia para uma situação como, por exemplo, a síndrome de Down? É que na síndrome de Down, o cara tem todos os cromossomos normais, ele só tem um par com cromossomo extra. No amigo que tem síndrome de Down, o par de número 1 tem 2 cromossomos, o par de número 2 tem 2, o par de número 3 tem 2, o par de número 21 tem 3, o 22 tem 2, o 23 tem 2. Ou seja, é diferente desse caso, onde na triploidia todos os pares têm 3. O primeiro par tem 3, o segundo par tem 3, o enésimo par tem 3. Na espécie humana, o amigo terá 69 cromossomos. No caso da síndrome de Down, o primeiro par tem 2, o segundo par tem 2, o terceiro par tem 2, todos têm 2, menos o par 21, que tem 1 a mais. Então, não vou dizer que esse cara é 3N, ele continua sendo 2N, só que ele tem um cromossomo extra, né? Ao invés de ter 46, ele tem 47 cromossomos. Então, essa situação vai ser chamada de trissomia, ela é diferente. Então, triploidia, o cara é 3N, ele tem 3 de cada. Ele tem 3 de cada par. No caso da trissomia, ele tem 2 de cada, em apenas um, ele tem 1 a mais. No par 21, ele tem 1 a mais. Naquele caso, 3 de cada, ele vai ter o total de 69 cromossomos, aqui ele vai ter um total de 47. No caso da síndrome de Down, o cara só tem, gente, um cromossomo a mais. Então ele vai produzir algumas substâncias inibidoras a mais, ele chega a sobreviver, mas com alguns problemas de saúde. No caso da triploidia, ele vai ter todos os cromossomos triplicados. Tem 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3 de cada. Gente, ele produz tanta substância inibidora, mas tanta substância inibidora, que ele não tem como sobreviver.
Por isso que eu estava dizendo que existem casos registrados na espécie humana de indivíduos que nasceram 3N com 69 cromossomos? Tem. Mas o amigo, ele tem tantos problemas de saúde que ele nasce e morre logo em seguida. Normalmente, ele nem se forma, né? Tô falando aí da triploidia, mas assim, né? Um amigo pode ser 4N, ter uma tetraploidia. Ou seja, um amiguinho nesse caso lá, com uma tetraploidia, ele vai ter 4 cromossomos de cada par, né? Então, nesse caso, com uma tetraploidia, o amiguinho ser 4N aqui na conversa, primeiro par de cromossomos ele tem 4, no segundo ele tem 4, no terceiro ele tem 4 reticências, no enésimo ele tem 4. Ou seja, ele tem 1, 2, 3. Ele vai ter aqui nessa brincadeira 4 genomas, 4 conjuntos desses aqui na conversa. Ora, se indivíduos 3N na espécie humana já são inviáveis, avalie indivíduos 4N, 5N e reticências. A propósito, eu lembro para vocês que qualquer situação onde você tenha mais do que 2N, você vai ter poliploidia, né? Então, poliploidia vale para quem é 3N, 4N, 5N, 6N, reticências. E uma observação extremamente importante. Animais poliploides, eles são inviáveis. Ou seja, a história que eu estava contando. Como é que é, gente, alguém na espécie humana, 3N não sobrevive, 4N não sobrevive? Uma coisa é você ter a trissomia do cromossomo 21. Todos os cromossomos têm 2 cromossomos no par e apenas um deles tem um a mais. Aí dá para sobreviver, nesse caso, síndrome de Down. Entretanto, ter 3 de cada, ou você ter 4 cromossomos de cada, você vai produzir tanta substância inibidora que, nesse caso, nem sobreviver você vai sobreviver. Curiosamente, as plantas, elas funcionam de modo diferente. Enquanto os animais poliploides são inviáveis, plantas poliploides, elas são viáveis. Aliás, não apenas plantas poliploides, elas são viáveis, como normalmente elas apresentam características mais intensas. Eu vou dizer que elas são mais vistosas. Quando eu disser para vocês, gente, que elas são mais vistosas, o que é que a gente quer dizer com isso? Elas são, muitas vezes, maiores, mais nutritivas, mais resistentes, ou seja, elas acabam sendo interessantes do ponto de vista, moçada, lá, agrícola, agronômico, porque elas acabam tendo características mais intensas. Ou seja, não apenas as plantas desse jeito são viáveis, como elas muitas vezes têm qualidades superiores à planta original, aqui nesse caso. Planta não tem substância inibidora? Tem, mas muito menos. Então, quando, por exemplo, você, humano, T3N, tu vai produzir tanto inibidor que tu não sobrevive. 4N, tu vai produzir tanto inibidor que tu não sobrevive. Mas na planta, que não tem tantos inibidores, a planta sobrevive, ela é viável, às vezes maior, mais nutritiva, mais resistente, e aí vai. Por exemplo, algumas situações que a gente coloca para vocês, né? O morango que existe originalmente na natureza, o morango selvagem, o morango silvestre, gente, ele é 2N. Moçada, ele é bem pequenininho, bem pitototinho, esse morango. Nesse caso, dizer que ele é 2N, ele tem 2 cromossomos de cada. Imagine que ele tem 2 genes de cada. Imagine que o gene A produz açúcar. Com 2A, fabrica 2x açúcar. E o morango, ele é pequenininho. Entretanto, o morango que você compra hoje no supermercado, gente, ele é um morango octoploide em relação ao morango original. Ele é 8N em relação ao morango original. Ou seja, ao invés dele ter 2 cromossomos de cada, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 cromossomos de cada. O que quer dizer que ao invés dele ter 2 cópias dos genes produtores de açúcar, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cópias do gene produtor de açúcar
E o resultado, gente, que ele fabrica 8x açúcar em relação ao morango original. O morango original fabrica 2x, é pequenininho. O morango octoploide, ele fabrica 8x. Gente, ele é maior, mais doce. Hoje em dia você chega no supermercado, né, tem uns morangos desse tamanho assim, tudo bem, exagerei um pouquinho. Né, tem uns morangos moçada grandão, esses morangos grandão, octoploides em relação àquele morango original. O Landim é transgênico, é? Não. É geneticamente modificado? Não, não é engenharia genética, não é transgenia a técnica usada para se fazer isso. Né, para você produzir esses morangos octoploides aqui na natureza, né, não é engenharia genética, não é transgenia, não é daquilo que a gente comentou. É em laboratório, mas aí o truque, ele é um pouquinho diferente do que a gente tem em relação ao laboratório, em relação à engenharia genética, em relação à transgenia, para produzir esses morangos grandões aí na parada. Como é que funciona essa brincadeira? Ora, eu estava comentando que a meiose, ela divide o número de cromossomos por 2, né? Então você faz lá meiose, e na meiose você divide o número de cromossomos por 2. E aí você fabrica células sexuais, que são haploides. Entretanto, eu estava comentando que existem substâncias químicas que vão inibir a mitose ou a meiose, como, por exemplo, a colchicina. Quando você vai lá e aplica a colchicina, isso aqui, gente, inibe a meiose. Daí, o que acontece? A célula 2N, quando vai fazer meiose, ao invés dela dividir ao meio N para cada lado, gente, ela continua sendo 2N. Isso quer dizer, por exemplo, que se eu pegar duas plantinhas, 2N, e aplicar a colchicina, atrapalha a meiose nela, ela fabrica células sexuais 2N. Outra plantinha, 2N, aplico colchicina nela, atrapalha a meiose, 2N. Na hora de fecundar 2N mais 2N, fecundação, eu acabei fazendo um zigoto 4N. Eu vou desenvolver plantas 4N, tetraploides. Vou pegar agora duas plantas 4N, tetraploides dessas, e vou repetir a brincadeira. Vou aplicar colchicina e fabricar células sexuais 4N. Vou aplicar colchicina e fabricar células sexuais 4N. Na hora da fecundação, 4N mais 4N, 8N. E aí, moçada, você acabou de produzir o super morango octoploide que a gente estava comentando. Esse morango octoploide, ele é produto, gente, lá, sim, de tecnologia. Eu vou dizer que é uma mutação induzida, né? Não é uma mutação natural, é uma mutação que o homem induz através da colchicina. Então ele atrapalha a meiose, ele inibe a meiose. Ao invés de você pegar 2N e ficar N mais N, 2N continua 2N, né? E aí você vai lá, produz primeiro o cara 4N, depois o cara 8N, para produzir, por exemplo, um morango maior aqui nesse caso. Né? Por exemplo, tem variedade de morango, variedade de outras plantas que tem um número alterado de cromossomos que são maiores, por exemplo, lá, né, mais nutritivas, ou tem alguma substância a mais. Tá vendo certa vez lá uma variedade de maconha que a moçada colocou, que a maconha era 14N em relação à maconha original. Nessa brincadeira dela ser 14N em relação à maconha original, ora, se a maconha original ela é 2N, ela tem 2 cromossomos de cada, ela tem 2 genes de cada, com 2 genes de cada ela fabrica a quantidade de 2x de THC, que é o princípio ativo da maconha. Se o cara é 14N, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 cromossomos de cada. Então ele vai ter 1, 2, 3, 4, 14 genes de cada. Com 14 genes de cada, ele vai produzir uma quantidade de 14x de THC, enquanto a maconha normal fabrica 2x de THC. E o cara fica doidão. Essa aqui, com 14x de THC, essa deve ser da boa, o cara vai ficar muito, muito doidão aqui nesse caso. Né? Ou seja, ela é mais forte. Alguém está pensando em casa, ô Landim, pelo seu raciocínio, se o morango 8N ele é maior e mais doce, se a maconha 14N ela é mais forte, por que, por exemplo, você não fabrica uma planta sem N? Ora, nesse raciocínio, o morango sem N ia ser do tamanho de um Fusca, né? A maconha sem N, a Ave Maria do céu, ela ia bem dizer fazer o cara explodir, né? Entenda uma besteira, chega uma hora que tem um problema. Porque ter cromossomos a mais é legal?
é legal. Ter cromossomos a mais é legal. A planta fica maior, como é o caso do morango, com uma maior produção de determinadas substâncias, como é o caso da maconha. Mas, gente, ela passa a ter mais cromossomos, ela passa a ter mais DNA. E com mais DNA, isso quer dizer que você vai perder mais tempo duplicando o DNA na hora da divisão celular. Você vai gastar mais energia duplicando o DNA na hora da divisão celular. Então você vai gastar mais tempo para se reproduzir, você vai gastar mais energia para se reproduzir, chega uma hora que não compensa. Então, por exemplo, a morango 8N, custo-benefício dele é bem legal, né? Ele não demora tanto tempo assim para se reproduzir, ele vai lá, não demora tanto tempo assim para poder duplicar o DNA, não gasta tanta energia. Talvez se ele tivesse maior número de N's, 20N, 60N, 100N, já não valeria a pena. A energia gasta na duplicação do DNA, porque seria DNA demais, cromossomos demais, o tempo que se gastaria na duplicação do DNA. Então, quanto mais N você tiver, é mais DNA, é mais cromossomos, é mais energia, é mais tempo. O caso aqui do morango, o caso da maconha, foi um caso de mutação induzida pela tal da colchicina. Mas, moçada, existem casos que acontecem na natureza. Por exemplo, o trigo que você consome hoje, ele é um trigo hexaploide em relação ao trigo original. Um trigo 6N, hexaploide. Esse trigo hexaploide não foi o homem que criou, não. Isso aí surgiu na natureza por mutações espontâneas. Algum erro natural que aconteceu, surgiu o trigo 6N. Inclusive, quando o homem começou a plantar trigo, das aulas de história, né? Aquela região lá do crescente fértil, né? Egito, Mesopotâmia, etc e tal, o homem começa a plantar o trigo desse jeito. E aí, em determinado momento, a gente nota que começa a aparecer esse trigo. Mutação, surge o trigo 6N. A grande vantagem dele, o trigo 2N, tem 2 cópias de cada gene. Enquanto que o trigo 6N, ele tem 6 cópias de cada cromossomo, então ele tem 6 cópias de cada gene. Além dele ser maior, ele é mais resistente a doenças. Por quê? Imagine que, para esse trigo ficar doente geneticamente, ele tem que sofrer uma mutação, azinho, ainda não vai ficar doente, né? Porque o azão evita a doença. Mas se ele sofrer 2 mutações, azinho, aí esse trigo vai ficar doente, vai ter problema. Então, para o trigo 2N ficar geneticamente doente, ele tem que acumular 2 mutações. Então, ele a princípio é azão. Se ele sofrer só uma mutação, se ele sofrer somente uma mutação, não tem problema, porque ainda tem outro gene azão. Se ele sofrer as 2 mutações, ele está lascado. Para um trigo desse, se tem uma doença genética, é ruim, viu, moçada? Se ele sofreu uma mutação, ainda tem 7 genes para, de repente, evitar que ele fique doente. Se ele sofreu 2 mutações, 3, 4, 5 mutações, ele ainda não é doente. Ou seja, ele ainda tem 5 mutações e não é doente ainda. Somente se ele sofrer 6 mutações, é que ele vai ficar doente, ou seja, é muito difícil de acontecer. De novo, um raciocínio do STEP. Se você é azão, eu diria para vocês que um dos genes, ele é um STEP. Nesse caso, moçada, se isso aqui ficar com defeito, tem problema não. A gente ainda tem um para evitar que você fique doente. Né? É muito difícil furar 2 pneus do carro ao mesmo tempo. Né? Se aconteceu com você, que azar da porra, né? Como é muito difícil você furar 2 pneus do carro ao mesmo tempo, basta colocar um step. Nesse caso lá, um único step. Se furar o pneu, ainda tem um funcionando. Gente, esse doido aqui, ele anda com 5 steps. Se você vai lá e fura 1, 2, 3, 4, 5 pneus, ainda tem aqui, gente, um que funciona. Evita que você tenha problemas. Né? É bom lembrar que é legal ter steps? É legal. Entretanto, faz sentido você andar com 4 steps no seu carro? 4 steps no carro, o carro vai ficar mais pesado, ele vai gastar mais gasolina, né? Vai ocupar espaço lá no bagageiro, no porta-mala, e aí vai. Não faz sentido. O evento de furar o pneu do carro é tão raro que basta ter um step suficiente. Furar 2 pneus do carro, com a maioria das pessoas isso nunca aconteceu. Então não faz sentido você ter 10 steps. Um step tá bom demais. De maneira semelhante, steps demais, às vezes são desnecessários. É interessante? É interessante. Para um trigo desses ter uma doença genética, é ruim, moçada. Ele tem 6 cópias do gene. Ele pode ter 1, 2, 3, 4, 5 mutações que ele ainda não vai ter problema. Entretanto, o custo disso, com muito DNA, gasta muita energia para duplicar o DNA, perde-se muito tempo para duplicar o DNA.
né? Então, é legal, mas tem os seus problemas em relação a isso. Estava comentando, né, gente, que as plantas poliploides, então, não apenas elas são viáveis, mas elas são maiores, mais nutritivas, como o morango octoploide, produzem mais substâncias químicas, como a maconha 14N, mais resistentes, como o trigo hexaploide, e aí vai, só que tem um detalhe em cima disso. Essas plantas poliploides, se o número de N é par, elas são férteis. Se o número de N é ímpar, elas são estéreis. Por que é desse jeito? O número de N par, ela é fértil, o número de N é ímpar, a planta, ela é estéril. Ora, eu volto aqui, moçada, em relação aos indivíduos que são 2N. Um indivíduo, gente, que ele é 2N, diploide, primeiro par de cromossomos, tem 2, segundo tem 2, terceiro tem 2, enésimo tem 2. Quando a gente faz meiose, eu estava comentando aqui algumas vezes que você separa os cromossomos homólogos. Então você separa os cromossomos par por par. Eu vou produzir 2 células, eu vou mandar N para cá, N para lá, só que eu vou fazer isso par por par, não é na doida, é par por par. Do primeiro par, vem um para cá, vai um para lá. Do segundo par, vem um para cá, vai um para lá. Do terceiro par, vem um para cá, vai um para lá. E aí, reticências, né? Do enésimo par, vem um para cá, vai um para lá, e eu dividi tudo bonitinho. Agora, dá certo, porque você tem cromossomos organizados em pares. Quando o indivíduo ele é 3N, isso quer dizer, moçada, que ele vai ter 3 cromossomos de cada par. 3,1, 3,2, 3,3, reticências, 3N. E na hora de você tentar fazer a meiose, olha, moçada, vai bagunçar tudo, né? Na hora de você tentar fazer a meiose, separando par por par, lá está o par 1 de cromossomos. Vem um para cá, vai um para lá e, gente, sobra um. Esse um que sobra, ele vai aleatoriamente para um dos lados. Mamãe mandou, veio para cá, aqui na brincadeira. Segundo par, vem um para um lado, vai um para o outro e sobra um. Esse um que sobra, unidunité, vai aleatoriamente para um dos lados. No terceiro par de cromossomos, mesma coisa. Vem um para um lado, vem um para o outro, e esse que sobra, aleatoriamente, vai para um dos lados. O resultado, gente, é que eu estou fabricando células sexuais com o número de cromossomos completamente doido. Era para ter um 2, um 3, só que aqui tem um 2 a mais. Aqui tem um 2, um 3. Aqui tem um a mais. Aqui tem um 3 a mais. O número de cromossomos, ele está saindo todo maluco, né? No cromossomo N, no par de cromossomos N, é para ir um para um lado, é para ir um para o outro, mas sobra um. Esse um que sobra, aleatoriamente vai para um dos lados. Ou seja, a meiose ela sai anômala, porque aqueles cromossomos a mais que você tem, na hora de você dividir, eles vão se dividir de maneira completamente aleatória. Eles vão completamente na doida. Nesse caso, você vai gerar células sexuais com o número incorreto de cromossomos. Essas células sexuais com o número incorreto de cromossomos são células, gente, inviáveis. São células que não conseguem trabalhar no processo de fecundação. Agora, isso que o número N é ímpar. E se o número N fosse par? Se o número N fosse par, não tem problema, a gente dá um jeito de organizar as coisas. Quando eu falo que a gente dá um jeito de organizar as coisas, mais ou menos desse jeito, né? Se o cara, por exemplo, ele é 4N,
Quer dizer, moçada, que o primeiro par de cromossomos dele tem 4, o segundo tem 4, o terceiro tem 4 e etc. Sabe o que eu vou fazer? Na hora da meiose, eu vou pegar esses 4 e vou organizar 2 em cima, 2 embaixo. 2 em cima, 2 embaixo. 2 em cima, 2 embaixo. De maneira que 4N, na hora da meiose, divide bonitinho 2N para cada lado e a meiose sairá perfeitinha. Do primeiro par de cromossomos, eu vou mandar um para um lado, um para o outro, um para um lado, um para o outro. Bonitinho. Do segundo par de cromossomos, vem um para um lado, um para o outro, vem um para um lado, um para o outro. Do terceiro par de cromossomos, um para um lado, um para o outro, um para um lado, um para o outro. Ou seja, com o número par de N's, a meiose, moçada, ela consegue separar os cromossomos homólogos, bonitinho, fofinho, cheirosinho, tudo beleza, como deveria ser. Então, resultado, se o número de N é par fértil, se é 2N, a meiose separa os homólogos com perfeição. 4N, a meiose separa os homólogos com perfeição. Se o número de N, entretanto, é ímpar, quer dizer, nesse caso, que é estéril, 3N, a gente sempre vai ter um sobrando para atrapalhar a meiose, gera células sexuais, número incorreto de cromossomos, e elas são inviáveis. Esse lance, inclusive, do número N, tem um importante exemplo na natureza, para a gente colocar para vocês, que é exatamente o exemplo da banana. Gente, por que banana não tem caroço? Por que banana não tem semente? Nesse caso, moçada, a gente tem lá, em relação à banana, que a banana original da natureza, ela tem semente. Chama de banana selvagem. A banana selvagem, ela existe lá na Ásia. Se você pegasse uma banana selvagem dessas lá na Ásia e comesse, logo você ia notar um negócio estranho. Tem caroço lá dentro. Tem semente lá dentro. Agora, por quê? Porque uma vez, moçada, que a banana selvagem, ela é 2N, a meiose dela é normal. Com a meiose dela é normal, ela vai produzir células sexuais com o número correto de cromossomos. Essas células sexuais, elas são viáveis. E o resultado, que nesse caso, você tem a fecundação do óvulo da planta. E aí, falaremos sobre botânica no futuro com mais carinho, mas não adianta que a fecundação do óvulo da planta origina a semente. Banana com caroço. Entretanto, gente, um belo dia aconteceu uma mutação, e essa mutação não foi o homem que induziu. Isso aqui aconteceu naturalmente, foi uma mutação espontânea. E surgiu, moçada, uma banana 3N, uma banana triploide, que é a banana que, se bobear, você comeu lá hoje ou ontem, ou vai comer amanhã, banana. Você tem nesse caso, moçada, que a banana 3N, ela tem um número ímpar de N. Se ela tem um número ímpar de N, ela trabalha desse jeito, com a meiose dela anômala. Ora, uma vez que a meiose dela é anormal, eu estava comentando com vocês que a meiose anômala gera células sexuais com número incorreto de cromossomos. Então você vai ter células sexuais com um número incorreto de cromossomos. E nesse caso, gente, essas células sexuais, elas são inviáveis. Se elas são inviáveis, não há fecundação do óvulo. E se não há fecundação do óvulo, isso quer dizer, então, que a banana, ela não apresenta semente, pura e simplesmente. Vou usar um termo aqui em botânica, que a gente vai usar com mais carinho no futuro, que plantas sem semente, o fruto se chama de partenocárpico. Então o termo partenocarpia descreve um fruto sem semente. A banana sem semente, ela é partenocárpica. Sabe um negócio estranho? Que no caso da banana, se ela não tem fecundação do óvulo, banana só tem reprodução
assexuada. Se ela só tem reprodução assexuada, isso quer dizer que banana não tem variabilidade genética. Isso quer dizer que bananas são todas clones umas das outras. O que implica em um problema, né? Se elas são clones umas das outras, elas, moçada, têm as mesmas qualidades umas das outras, mas também têm os mesmos defeitos, né? Não sei se alguém já ouviu falar dessa história, mas existe uma chance real de a banana no mundo ser extinta nos próximos 50 anos. Caramba, Landinho, como assim a banana ser extinta nos próximos 50 anos? Pois é, né, moçada? Surgiu um fungo muito doido lá na África que está dizimando as bananeiras. O problema é que, se uma bananeira é vulnerável ao fungo, bananas só fazem reprodução assexuada, não tem variabilidade genética, todas as bananas do mundo são vulneráveis a esse fungo. Está a moçada lá na África brigando com o fungo para ver se ele não se alastra para outros lugares do planeta, porque senão o papoco vai ser seguro. Pode ser, moçada, que a banana ela acaba sendo extinta, né? Porque ela não tem variabilidade genética. Alguém vai lá e briga comigo. Landinho, não faz o menor sentido a banana sem semente ser a mais comum. Porque a banana sem semente, ela não faz fecundação, não tem variabilidade genética, ela tem dificuldade de se adaptar a variações do meio. Não faria muito mais sentido a maior parte das bananas do mundo ser banana com semente, com variabilidade genética, com capacidade de adaptação, e aí vai. O problema é que essa banana com semente ela é tão ruim que nem o pessoal na Ásia quer comer isso. E o pessoal na Ásia tem uns apetites meio estranhos, né? O pessoal come lá, né, de morcego até escorpião. Se bem que o cara do Ceará, que come lá buchada, sarrabulha, etc e tal, falar mal do cara que come escorpião, ele não tem moral nenhuma para dizer isso. Mas de qualquer maneira, pra gente, né, o paladar meio estranho, né? O cara comer escorpião e não quer comer essa desgraça aqui. Ou seja, essa banana aqui, ela é tão ruim de comer que nem o pessoal na Ásia quer saber de comer ela e nunca se preocupou em levar para outros lugares do mundo, nunca se preocupou em plantar isso. Agora essa aqui, gostosinha, maciazinha, delícia, uma vai lá, moçada, espalhou pelos 4 cantos do mundo. Ah, ela não tem reprodução sexuada, ela só tem reprodução assexuada, não tem problema não. O homem pega muda de bananeira e planta. Ah, ela não tem variabilidade genética, o fungo malvadão está tentando matar as bananeiras. A gente vai então, moçada, tomar conta dela, dar remedinho, desenvolver variedades de bananas geneticamente modificadas, resistentes ao fungo, dar aguinha, carinho, para essa banana crescer bem muito. Eu diria que a estratégia evolutiva da banana 3N, ela foi muito arriscada. Ela foi muito arriscada, porque ela só sobrevive graças ao homem. Na natureza, na selva, lá da Ásia, é claro que essa aqui se dá melhor. Entretanto, apesar da estratégia evolutiva da banana 3N ter sido arriscada, é inegável que ela foi bem sucedida. Ela conquistou o paladar da espécie dominante do planeta, nós, e dessa maneira, moçada, mesmo sem semente, mesmo ela tendo esses problemas, o homem toma conta dela. Então acaba sendo interessante pra gente. Hoje em dia você chega no supermercado, tem várias plantas sem semente, né? Tem uva sem semente, tem melancia sem semente. Não é transgênico, não é geneticamente modificado, não é engenharia genética, é mutação induzida. Na verdade, a melancia 3N, a banana ou a uva 3N que você encontra no supermercado, né, é devido à mutação induzida. No caso aqui da bananeira, foi uma mutação espontânea. Essa mutação aconteceu espontaneamente na natureza, mas no caso, gente, da uva, por exemplo, já foi induzido. Você pega lá a uva original 2N, essa uva, moçada, ela tem semente, e a galera vai lá e desenvolveu mutação induzida, desenvolveu uvas 3N que tem a mesma característica da banana 3N. Quando eu falo a mesma característica da banana 3N, a uva 3N tem a meiose anômala, células sexuais com número errado de cromossomos, inviáveis, não fecundou óvulo, e aí elas não têm semente. Detalhe, né? Não tem semente. Essas jovenzinhas aqui têm reprodução somente assexuada. O homem então vai lá e clona elas. Lembrando, uma última vez, como é que você vai fazer uma uva dessas, né? Eu vou pegar aquela uva
2N, e quando ela faz a meiose dela normal, ela vai produzir células sexuais N. Vou pegar outra uva 2N e vou aplicar substâncias como a colchicina, que interrompe a divisão celular, interrompe a meiose, e no que interrompe a meiose, as células sexuais permanecem sendo 2N. Na hora de fecundar N mais 2N, você acaba produzindo uma uva 3N e eis, moçada, a uva sem semente do supermercado. Então aqui, a mutação induzida por ação da colchicina. Aqui nesse caso, interrompe a meiose, fabrica células sexuais 2N, fecunda e acaba dando nisso.